Bom dia, igreja! A paz do Senhor! Dando continuidade à nossa série, hoje o capítulo é A Fé que Vence o Medo. O medo é a arma que mais paralisa o servo de Deus. A definição de medo no dicionário: medo, segundo o dicionário da língua portuguesa, é a sensação de inquietação diante de um perigo real ou imaginário, receio ou pavor, apreensão. É uma emoção natural do ser humano, ligada à autopreservação, mas quando domina o coração, o medo se transforma em opressão emocional e espiritual. Definição de medo no hebraico antigo. No hebraico há duas principais palavras traduzidas como medo. Ira, acho que se pronuncia assim, significa temor, reverência, respeito profundo. Pode se referir tanto ao medo humano quanto ao temor santo de Deus. O temor ira do Senhor é o princípio da sabedoria. Provérbios 9, versículo 10. Aqui não é um medo que paralisa, mas um temor de reverência que leva à obediência. E pachá, que significa pavor, terror, medo súbito. É o medo que traz angústia e faz fugir. O pavor, pachá do Senhor, caiu sobre todos os reinos da região. 2 Crônicas 17:10. Definição de medo no grego é a palavra principal phobos. Origem da palavra fobia. Significa temor, pavor, ansiedade, respeito, reverência. No amor, não há medo, ou seja, phobos. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo. 1 João 4:18. Phobos pode ser negativo ou pavor, né? Negativo, pavor. O positivo, temor reverente a Deus, dependendo do contexto. Temos dois personagens para nos exemplificar de o que o medo faz e o que o medo pode fazer. O que ter medo pode fazer com que a pessoa que está sentindo e o que o medo pode fazer para dar coragem para outras pessoas. Aqui no nosso primeiro exemplo está em Mateus 14, 29 ao 31. Aqui dentro do contexto é Pedro que é chamado por Jesus para andar sobre as águas. E quando Pedro começou a andar sobre as águas, estava firme na fé, mas ao olhar os ventos e as ondas, teve medo, phobos, e começou a afundar. O que o medo fez com Pedro? Tirou o foco de que era Jesus. Fez sua fé vacilar. O levou a afundar, literalmente e espiritualmente. Quando o medo toma o controle, ele nos faz olhar mais para o perigo do que para o poder de Deus. E o que a falta de medo fez com o personagem? Nós vamos lembrar de Daniel, lá na cova dos leões. Daniel, mesmo sabendo do decreto do rei, Daniel não teve medo e continuou orando, confiando que Deus o livraria. Daniel 6, do 16 ao 23, para o nosso estudo. O que a falta de medo fez com Daniel? Manteve sua fé firme. Mostrou que a fidelidade a Deus vale mais do que a própria vida. Trouxe livramento e testemunho bíblico do poder de Deus. Quando o crente confia em Deus, o medo perde a força. O milagre acontece em meio ao perigo. O medo é natural, mas não deve ser senhor da nossa vida como cristãos. O medo sem fé paralisa, mas o temor com fé nos aproxima de Deus. Pedro afundou porque olhou para o vento. Daniel venceu porque olhou para o céu. E como ter fé diante do medo?
Ter fé diante do medo não significa não sentir medo, mas confiar em Deus mesmo quando o medo aparece. A fé é uma decisão de colocar os olhos em quem é Deus e não no tamanho do problema. Isaías 41:10. Por isso não temas, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortaleço, eu o fortalecerei e o ajudarei e o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Aqui é o próprio Deus falando para Isaías, trazendo para os nossos dias de hoje a nossa dependência, a nossa confiança direta, direcional a Deus é o que importa para ele. Aqui, Deus não diz que o medo nunca virá. Ele promete estar conosco quando ele vier. A fé se manifesta quando o cristão escolhe descansar nessa presença e não nas circunstâncias. O que acontece com um crente que ele alimenta o medo? Quando o medo é alimentado, ele cresce e toma lugar da confiança em Deus. O medo enfraquece a oração, rouba a paz e distorce a visão espiritual. 2 Timóteo 1,17. 2 Timóteo 1, versículo 7. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, amor e equilíbrio. Foi isso que Deus fez conosco. O medo constante faz o crente duvidar das promessas de Deus. Viver paralisado, sem coragem para obedecer à vontade de Deus. Focar mais no problema do que na presença do Senhor. O medo é uma porta aberta para a incredulidade. E a fé é um antídoto para essa porta fechada. Versículos chaves para a nossa meditação. Josué, capítulo 1, versículo 9. Não fui eu que lhes ordenei, seja forte e corajoso? Não se apavore nem se desanime. Pois eu, o Senhor, o seu Deus, estará com você. Em todos os momentos da sua vida, não temas, não tenha medo. O próprio Senhor, ele vai estar com você. É Ele quem te guarda, é Ele quem cuida do seu caminhar. É o próprio Deus que está aí do seu lado, materializado, manifestando sua glória através da sua vida. Permaneça firme, não se desvie nem para a direita e muito menos para a esquerda. Porque o Senhor, o seu Deus, o Deus é seu, é Ele quem está com você. Não temas. Não precisa você temer. O Senhor, ele nos chamou para ser fortes e corajosos, para poder enfrentar esse mundo mau. Porque o mundo, ele é mau. Mas Jesus, lembra quando Jesus fala que ele venceu o mundo para nos mantermos firmes? Se Cristo Jesus venceu o mundo, quanto mais eu e você, servos dele, que nos mantemos alicerçados nas Escrituras sagradas. Salmos 56, versículo 3 e 4. Mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. Aqui o salmista, ele escreve que quando estiver com medo, confiará no Senhor. Quantas vezes o medo, a indecisão, a ansiedade, a síndrome do pânico tem nos paralisado. Nos paralisado e feito com que fiquemos para trás, para depois sermos acusados de você não fez nada, você era crente e teve medo. Deus nos deu um espírito de coragem e não de covardia, e não de medo. O medo, ele nos deixa ficar para trás.
O medo, ele não quer que a gente avance. Em alguns momentos, o medo é bom, porque nos afasta de fazermos coisas que desagradam a Deus. Mas em muitos momentos, o medo nos paralisa e nos faz não andar mais. Lembra que eu disse ontem que eu estive no fundo do poço? Sim, eu estive no fundo do poço. Por medo. Medo de seguir adiante, medo de continuar caminhando. As circunstâncias da minha vida me levavam a querer desistir de tudo. Mas Deus foi misericordioso comigo. Deus foi lá no fundo do poço e me resgatou. Me tirou de lá de dentro. Com o poder da palavra. Deus me preencheu de pessoas que me levavam a cada vez mais aprender e a estudar as Escrituras. E esse foi o grande diferencial da minha vida. Se no dia de hoje, eu vou falar bem sério com você, sério sorrindo, porque eu sou grata a Deus. Se no dia de hoje o medo vem te paralisando, busque as Sagradas Escrituras. Busque um irmão para você sentar com ele e conversar sobre o seu problema. Não se feche, não se apavore. Apenas sente com esse irmão e deixe que ele vai te instruir à luz do Evangelho. Amém? Não se permita ficar paralisado com medo do que vai acontecer com você. Entrega já de manhã cedo. Já levanta orando. Senhor, eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Eu entrego a minha casa nas tuas mãos. Eu entrego o meu emprego nas tuas mãos. Toma a minha vida por completo. Não permita que nada venha retirar o meu foco, que é o Senhor. Nada e nem ninguém podem ser maiores do que o Senhor na minha vida. E confia. A confiança é a chave que é girada para o crente modificar a sua vida. A confiança em quem realmente pode resolver os nossos problemas. 2 Timóteo 1, versículo 7. Pois não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. O crente, ele tem que viver em equilíbrio. Ele não é para viver 100% só com coragem e nem 100% só com medo, porque um vence o outro. O equilíbrio é a linha tênue que vai direcionar a vida do crente e que vai moldar a nossa fé e o nosso caráter cristão. Por isso que é falado em equilíbrio. Eu preciso tanto da coragem quanto do medo para sobreviver. Os dois alinhados nos tornam equilibrados, nos torna servos aprovados. Por isso que é falado, Paulo fala para Timóteo, equilíbrio, porque o equilíbrio é que leva o direcionamento correto, é o que nos faz andar cada vez mais de forma correta. Isaías 41, 10. O próprio Senhor fala com Isaías, não temas, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Chega aqui. É o próprio Deus falando para você no dia de hoje. Não temas, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Confiança, determinação, continuação. Não se deixe abater por esse medo que está aí em você, te paralisando, fazendo com que você retroceda cada vez mais. Se volte a Cristo Jesus. Se volte às Sagradas Escrituras. É isso que importa. A Bíblia é o manual do crente. A Bíblia é a nossa bússola que aponta diretamente para o céu. Lembra da bússola de Capitão Sparrow?
ela aponta diretamente para aquilo que mais queremos. Eu quero estar com Jesus. Por isso eu leio essa bússola todos os dias, para me alimentar e me fortalecer nos meus momentos de fraqueza. O medo é a sombra da falta de confiança. Deus sempre reforça a coragem, porque sabe que o medo tenta paralisar a fé. Como fortalecer a fé e vencer o medo? Ore mesmo com medo. A oração, ela traz clareza espiritual. Medite a palavra, como diz lá em Romanos 10:17. A fé, ela vem por ouvir a palavra, ou seja, meditação nas escrituras, estudo bíblico. Se você não consegue sentar e ler as escrituras, nós temos devocionais, nós temos escolas da Bíblia espalhadas pelo mundo todo. Busque uma aí perto da sua casa e estude as escrituras. É isso que Deus quer para nossas vidas. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Lembre-se das vitórias passadas. Deus já te livrou antes e fará novamente. Cerque-se de fé. Evite palavras e pessoas que alimentam medo. Una-se a pessoas que vão aumentar a sua confiança, que vão te dar confiança, que vão te ajudar a sair desse buraco, desse precipício que você está de falta de fé. Declare confiança. Diga em voz alta as promessas de Deus na sua vida. Declare a palavra sobre os seus medos. Diga para todos ouvirem. Assim como Daniel na cova dos leões enfrentou o seu medo, eu enfrentarei o meu medo, porque Deus está comigo. Lembre-se de que a coragem não é ausência de medo, mas a decisão de continuar crendo e seguindo o seu caminho. Ore pedindo ao Espírito o poder de equilíbrio. A confiança e o medo devem andar alinhadas. Nenhum ser maior e nem o outro ser maior. A fé expulsa o medo. Quem confia em Deus não vive paralisado, mas guiado pela presença dele. O medo tenta te afastar de Deus, mas a fé te leva para mais perto dele. Onde há fé, o medo perde a vez. Versículo para meditação, 1 João, capítulo 4, versículo 18. No amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Ou seja, a síntese de Deus, a cereja do bolo de Deus, é o amor. Aquele que permanece em amor e que ama, tem a plena confiança de que Deus já está agindo em tudo. E é Ele quem vai nos ajudar. Aqui nesse contexto, o apóstolo João está ensinando sobre não um amor de controle ou um amor frio e vazio, mas sobre a natureza do amor de Deus e como ela transforma o coração do crente. Quando uma pessoa compreende e vive o amor perfeito, o amor que vem de Deus, o medo perde o poder sobre ela. Ou seja, a fé e o amor e as escrituras sagradas são o combustível para o crente. Vamos lá lembrar das meninas superpoderosas? Colocar o crente no caldeirão? Crente, amor, fé, paciência, mansidão, domínio próprio. São os ingredientes para
o cristão prosseguir para o alvo sem medo. E Deus construiu o crente superpoderoso com essas informações. Hoje eu e você precisamos nos aperfeiçoar no amor perfeito de Deus e compreender o que Ele fez por nós e olharmos mais as bênçãos do que aquilo que ainda não conquistamos. O medo nos paralisa, o amor nos faz avançar. E é isso. Amém? Vamos orar? Paizinho amado e querido Deus, graças te damos por mais um dia que se chama hoje, Senhor. Graças te damos, Pai, porque o teu amor é perfeito. As tuas misericórdias são incontáveis e insondáveis. Pai, tome-nos em tuas mãos, dirige a nossa vida, perdoe nossos pecados, Senhor, que são muitos. Perdoe a nossa paralisia, o nosso medo. Nos ajuda, Pai, a ter um espírito de equilíbrio, mantendo a santidade e a nossa sanidade. Ajuda-nos, Pai, a progredir avançando para o alvo, direcionados ao Senhor. Pai, eu não sei o que essa pessoa que está aqui hoje orando comigo está te pedindo, Pai, mas o Senhor sabe. Toma, Pai, cada pedido em tuas mãos, Senhor, dessa rede. Tome cada um em tuas mãos, Pai. Ajude-os a andar sem medo. O amor, como o Senhor disse, Pai, retira todo o medo. Nos ajuda, Pai, a andar sem medo. A andar focados, direcionados para o alvo, que é Cristo Jesus. O Senhor nos trouxe as Escrituras Sagradas que apontam, desde Gênesis, Apocalipse, a Cristo Jesus e a salvação. Nos mantenha, Pai, alinhados, direcionados cada vez mais para o Senhor. Te peço, Pai, perdoe nossos erros, perdoe nossas falhas. Toma nossa vida em tuas mãos, Senhor. Toma a vida da irmã que hoje, Pai, tenta contra a sua vida. Toma a vida do irmão, Pai, que hoje faz com que o teu nome seja envergonhado. Tome, Pai, em tuas mãos todos aqueles que hoje estão com medo de prosseguir e de fazer uma escolha correta de que é estar com o Senhor. Tome-os em tuas mãos, Pai, e ajude-os. Hoje eu oro e já te agradeço em nome de Jesus. Amém.